Terminou agora há pouco a coletiva de imprensa do governador Carlos Moisés, trazendo as atualizações a respeito do coronavírus em Santa Catarina. Ele fez anúncios importantes, viu, relacionados à educação e em um tom de que a quarentena deve se estender, deu outros anúncios, né? Fez anúncios de outras medidas. A Graziane Bialy acompanhou de perto todas as informações repassadas pelo governador, vai trazer todos os detalhes para a gente, começando pela atualização dos números, né, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Cibele, muito bem-vinda, boa noite a todos. Exatamente, nós temos então agora a linha do tempo que a gente já vem acompanhando há algum tempo. Vamos dar uma olhadinha, olha só, chegamos a 417 casos. Até ontem à noite, domingo, eram 379 e a gente vem percebendo essa evolução, né? Assim como chegaram os novos testes, agora os casos confirmados começam a aumentar também, Cibele. 417, portanto, né, Grazi? E aí o número de mortes também foi atualizado, assim como os internados em UTI, né? Exatamente. A gente tem um telão também para mostrar isso para vocês, esse detalhe. Nós temos, então, 11 mortos, né? E também temos 38 pessoas hospitalizadas em leitos de UTI. Olha só, boa parte dessas pessoas estão em leitos de UTI em hospitais particulares, outros em hospitais públicos. Mas a gente percebe, então, 11 mortos foram anunciados. Isso não aconteceu hoje, né? Essa outra morte, que até ontem eram 10 mortes, hoje são 11 óbitos, mas na verdade é porque os testes que são feitos, testes e contratestes, estão trazendo, então, essas atualizações. Os números começam a chegar, né? E aí a gente tem, Grazi, o perfil dessas mortes, né? 11 mortes em Santa Catarina. Por enquanto, a maioria é, sim, de pessoas mais idosas. Né? Apesar de termos, claro, a questão de muitos adultos jovens, isso é bem importante a gente deixar claro, a maioria ainda dos casos confirmados é de adultos jovens, mas a gente percebe que os óbitos, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, na faixa de 80 a 90 anos, temos 4 óbitos, na faixa de 70 a 80 anos, temos 2, de 60 a 80 anos, mais 2 óbitos, de 50 a 60 anos, também 2, e de 30 a 40, um óbito que foi, né, nesse final de semana, um rapaz de 33 anos do sul do estado, inclusive, Cibele. E lembrando, né, Grazi, que apesar de a gente mostrar esse número de óbitos, aí tendo a maior parte dos idosos, né, que são a maioria no mundo, né, o público-alvo mais frágil da doença, os casos confirmados, aí sim nós temos muitos jovens, né? Inclusive o governador reforçou bastante a importância da prevenção por conta do pico da doença que ainda está para chegar. Por cidade, a gente tem discriminado os casos também, né? É verdade, olha só, em Florianópolis já são 99 casos confirmados, em Blumenau dobrou, né? Tínhamos 26 até ontem, hoje já são 52. Criciúma 27, Joinville 25, Itajaí 21, Tubarão 19 casos confirmados, em São José 17 casos, Braço do Norte 16, Balneário Camboriú 12, Antônio Carlos 8 e claro que já não cabe mais a lista completa das cidades aqui, então a gente tem nas nossas redes sociais a listagem com todas as cidades e com os seus casos registrados lá. Lembrando que os casos oficiais trazidos pelo governo do estado, então o que a gente trabalha sempre são com esses dados da Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, às vezes, até acontece alguma divergência em relação ao que é anunciado pelos municípios. Mas a gente percebe ali um número crescente, né, em Florianópolis, principalmente 99 casos, Blumenau e Criciúma, que são as cidades que mais têm casos confirmados da doença em Santa Catarina, então. Um anúncio que eu acredito que tenha sido mais importante hoje na coletiva foi relacionado à educação, né? Inclusive o secretário de Educação estava junto para falar sobre a retomada das aulas. Agora tem data, né, Grazi? Como é que vai funcionar? É sim, olha só. Um dado bem interessante que foi apontado, então, é que se fala muito em educação, essa medida de educação à distância, né? E aí o secretário quis deixar claro que não é aquele EAD tradicional que as universidades utilizam ultimamente. Por quê? Nós temos uma realidade em Santa Catarina, são 540 mil alunos na rede estadual, tá, gente? Estamos falando das redes, educação estadual, né, dos alunos da rede estadual. 42% deles não têm computador em casa, 18% não têm acesso à internet, o que dificultaria, obviamente, essa educação à distância, essa modalidade EAD. Por isso, ficou bem claro que ao longo dessa próxima semana, até o dia 17 de abril, então as escolas vão ter acesso aos seus alunos, os professores vão fazer esse contato para que aqueles que tenham acesso à internet e a computador vão poder receber material via internet.
Porém, aqueles que não têm esse acesso vão poder retirar material na escola ou então receber a escola em casa, né? A Secretaria de Educação deve ir até a escola para disponibilizar esse material. E aí, a partir do dia 22 de abril, então, Cibele, a partir do dia 22 de abril é que, de fato, a educação deve ser retomada, mas nessa modalidade um pouco diferenciada, né? Temos data, então, 22 de abril, alunos da rede estadual devem sim retomar as aulas, né, ou no computador, ou recebendo material em casa, lembrando que também vão receber alimentação, mas isso deve ser anunciado com mais detalhes nos próximos dias. E só para finalizar, Grazi, muitas perguntas chegaram já nas redes sociais por conta do tom do governador de que a quarentena vai se estender. Apesar de ele não falar em um novo decreto, deu muito a entender que a partir de quarta-feira não volta tudo não, né? É verdade. Inclusive, ele deixou bem claro, respondendo a um questionamento a respeito do transporte coletivo, não deve voltar na quarta-feira, permanecerá suspenso. E da mesma forma foi questionado também a respeito do comércio. Ele não deu nenhuma resposta clara de que pode retomar ou alguma previsão. O que ele deixou bem claro foi: nas próximas 2 semanas teremos um pico muito grande da doença e por conta disso seria precoce ainda falar na retomada. Então, o que está valendo é uma medida em que liberou aí o comércio de lojas que vendem chocolate. E aí, por conta da Páscoa, né? Mas a gente segue acompanhando. Amanhã, provavelmente, teremos novas informações, Sibeli. Obrigada, Grazi, acompanhando sempre, né? Dia após dia. E o que a gente percebeu aí, uma tendência do governador, é ir liberando aos poucos. Talvez por isso ele não tenha falado sobre quarta-feira. Inclusive, a gente aproveita para reforçar, então, os serviços que já foram liberados até agora, né? A gente tem telão para reforçar para você que está em casa o que já está funcionando até o momento em Santa Catarina. Olha só, os médicos veterinários, fisioterapeutas, os odontólogos também, né, dentistas, biomédicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos e nutricionistas já tiveram as atividades retomadas a partir de hoje, claro que com algumas restrições. Aí você está vendo a sequência: terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos, cabeleireiros e barbeiros, manicures e podólogos, assim como massoterapeuta. Serviços, portanto, que foram liberados, assim como os advogados, contadores, administradores, jardineiros, limpadores de piscina, cozinheiros, empregados domésticos e encanadores. Falando sobre os serviços, a gente vai falar exatamente sobre isso agora, né, nessa segunda-feira, que tem bastante serviço aí retomado. O Laércio foi conferir como é que estava funcionando, então, a cidade nessa tarde. Laércio Botega. A entrada de Florianópolis ficou movimentada. O fluxo foi o maior desde 18 de abril, quando a quarentena foi iniciada em todo o território catarinense. O vai e vem de pessoas acontece depois de o governo do estado divulgar um decreto que possibilita a retomada do trabalho de profissionais liberais e autônomos ligados à área da saúde e de outros setores, como escritórios de advocacia, contabilidade, faxineiros e cozinheiros. Priscila tem um salão de beleza que voltou a funcionar hoje, mas com alguns ajustes. A nossa equipe está somente 50%. Sabemos que não vamos ter esse retorno de imediato, mas isso a gente até fica um pouco feliz, mantendo sempre a saúde de todos. Em todo o estado, a segunda-feira foi de volta ao trabalho. Em Joinville, no norte, e em Criciúma, no sul, o número de pessoas nas ruas aumentou, mas o medo de que o vírus se espalhe continua. A gente precisa trabalhar, mas é complicado pela situação do perigo, né, da contaminação. Então, acho que tem que ter um bom cuidado. Bom, e a Prefeitura de Florianópolis também fez uma coletiva de imprensa agora há pouco, falando sobre essa volta dos serviços, mas restringindo um pouco mais a atuação desses profissionais que foram liberados para trabalhar a partir de hoje no estado. Está proibido, por exemplo, o atendimento na casa de idosos e de pessoas com problemas respiratórios. Além disso, o prefeito Jean Loureiro determinou que os dentistas só atuem em caráter emergencial e também não vão poder usar alguns aparelhos para evitar justamente o contágio do coronavírus. Sobre a retomada das aulas, que a gente falou agora há pouco do governo do estado, o prefeito anunciou que já fez uma solicitação para que seja implantado o sistema de ensino à distância nas escolas municipais. De acordo com o Jean Loureiro, a ideia é agendar horários para que aqueles alunos que não tenham internet ou computador em casa possam fazer as lições na própria escola.